avaliação não é um modelo linear, mas, digamos, o ponto de começo é cumprimento. Então, fazer monitoria, avaliação e aprendizagem por fazer a prestação de contas. E aqui enfocamos em quanto fizemos, quantas pessoas atendidas, então, números assim. Logo, temos a próxima parada no desempenho e já estamos utilizando o MEL para melhores resultados dos programas ou serviços que já temos instalados. Logo, o nível mais alto, sim, vou precisar da minha computadora, é do MEL estratégico e de aprendizagem. E aqui, nesse nível, já usamos o monitoreio, avaliação e aprendizagem para tomar melhores decisões. Então, se alguma coisa funcionou, por quê? Se não funcionou, por quê? Como vamos lidar com isso? E o nível mais alto, mais interessante, é MEL para inovação. E aqui já estamos pensando como ter mais impacto, como podemos, o que podemos reinventar. E me desculpa no momento, porque eu não sou uma oradora natural, como todo mundo que falou antes de eu. Então, eu vou abrir as minhas notas. Aqui estamos. Bom, e agora eu vou falar de cada 4 desses níveis com um pouquinho mais de detalhes. Então, o começo, como falei, é o MEL para prestação de contas. Por que fazer? Porque é preciso. Doadores, para que eles ativam financiamento, eles pedem esse tipo de desinformações. Então, que tipo de atividades fazemos aqui? Contamos atividades, pessoas atendidas, preenchemos relatórios. E tipo de ferramentas que utilizamos aqui são indicadores, por exemplo, porcentagem de pessoas com olhos abertos no auditório, poderia ser um indicador ligado com êxito de um discurso. Óleo, também é importante saber o antes. Talvez tinha 10 pessoas que estavam dormindo já, e quando eu comecei a falar só ficaram 5. Então, também é importante ter na mente essa dimensão temporal. E outras ferramentas aqui, a ferramenta mais usada pelos doadores é o quadro lógico. Eu imagino que vários de vocês já têm preenchido isso, então não vou focar mais. Só para dizer, posso voltar? Sim. Também tenho aqui informações sobre quem faz esse tipo de monitoria, avaliação e aprendizagem. E aqui são os gestores do projeto ou os técnicos. Só quando sobra o tempo ou no final do programa. Geralmente, as organizações não têm muito recurso para fazer esse tipo do MEL. Logo, falando da... Desculpa, onde estou? Não. Sim. Como faço para voltar? Desculpam. Ok. O próximo é o MEL para melhoria dos resultados. Tipo de atividades aqui é acompanhamento dos resultados em tempo real e ciclos curtos de melhoria. E ferramentas, tem várias, como Plan, Do, Check, Act, uns simples inquéritos de satisfação das pessoas que receberam seus serviços, também, como falei, medidas antes e depois. Por exemplo, umas intervenções como treinamentos que duram mais tempo, é muito interessante saber o conhecimento das pessoas antes e depois, e não tem que ser uma coisa complicada. Monitorização do processo, coisas assim. E quando chegamos a este nível, a pergunta não é quantos atendemos, senão mais como podemos fazer melhor para cada pessoa que atendemos. E aqui quem faz, aqui ainda a equipe da implementação, mas geralmente no terreno, as pessoas que lidam diretamente com os seus beneficiários, as pessoas que recebem o serviço. E quando, aqui nesse nível, o MEL faz parte do dia a dia, mas são ferramentas muito simples, não é uma coisa complicada, não é preciso ter uns expertos para fazer. Ok. Agora chegamos a um nível
que é já mais interessante para mim, quer dizer, eu já tenho trabalho quando organizações usam MEL para tomar decisões estratégicas. Desculpa, eu tenho outra aqui. Ok. Atividades aqui é pensar o que passa se. Então, testar hipóteses é também para aprendizagem comparativa. Quando vocês tiverem um programa em diferentes regiões, diferentes bairros, para fazer comparação sobre o que sai das suas atividades. Ok. Sim, não estou escutando, desculpa. Sim, claro. Ok, e ferramentas que utilizamos aqui são algumas que eu gosto muito, por exemplo, colheita de resultados, que é muito popular quando os doadores querem agora uma avaliação externa, dizem muito a menudo que queremos essa metodologia. Não é nada fancy, é só falar com pessoas com o impacto pessoal, organização, nível familiar, comunidade, que alguma intervenção talvez contribuiu para atingir. E aqui estamos falando de impacto qualitativo, completamente. A parte quantitativa vem de agregar já as perspectivas de diferentes partes interessadas. E tem muitos outros, talvez destacaria teoria de mudança, Theory of Change, como uma ferramenta muito interessante para pensar como as mudanças passam dentro de atividades, dos inputs que vocês fazem, até os resultados, impactos e objetivos mais grandes. E aqui é importante também saber que quanto mais ambiciosa a mudança, mais o MEL precisa ser uma competência da equipa e não apenas um anexo a um relatório que vocês vão desenvolver. E para que tipo de coisa serve isso? É para fazer pilotos, umas novas iniciativas, para escalar iniciativas que vocês têm, e para continuidade, para fazer advocacia, para captar fundos, para seguir com os programas que funcionam bem. E quem faz é a equipe do projeto, mais uma especialista MEL. É preciso também uma ajuda. E nos momentos quando é feito isso, no desenho de programas, também no ponto intermédio, digamos, midterm review, ou no final de uma etapa, para saber se vale a pena continuar ou tem que fazer mais grande e expandir. E agora o nível... como sai? Sim. O nível mais interessante é o MEL para inovação. E tipo de atividades, aqui também temos pilotos, mas adaptação contínua às diferentes condições que surgem. Também cocriação com os beneficiários, até o término beneficiários não seria usado dentro de falar de inovação e usar o MEL para inovação, são parceiros. E também é para evidência, para dimensionar o que funciona. E tipo de ferramentas aqui tem muitas, talvez destacaria avaliação de desenvolvimento, vou falar de um exemplo, e métricas avançadas de medir o impacto social, como Social Return on Investment, retorno social sobre o investimento, mas o meu favorito é B Corporation, corporação de benefits, talvez em português, é um standard internacional para medir o seu desempenho enquanto a várias dimensões, como transparência, governança, ambiente, as pessoas que trabalham na sua empresa, e é para negócios sociais, e é, na verdade, muito complicado passar todo o processo. Vou falar de uma organização que é uma B Corporation, mas eles têm uma ferramenta em linha que é grátis para usar, para ver onde sai a sua organização. É muito trabalho colocar, eles têm muitas questões para cada dimensão, mas vale a pena porque também podem comparar com outras organizações no seu setor, diferentes sectores também, diferentes países. É muito inspirador. E quem faz isso
já são especialistas do mel, mas ao longo da implementação do programa, começando com a concepção dela. E, sim, quando é sempre, porque define a inovação. E agora vou falar de uma organização em Belize, entre México e Guatemala, um país pequeno também. E Uncommon Cacau é... Ai, desculpa, eu aqui tenho, vocês não, desculpa. Sim. Eles começaram a trabalhar em 2010, trabalhando com pequenos produtores de cacau. E os pequenos produtores de cacau têm um problema muito grande para poder fazer a fermentação, secar o seu cacau para ter qualidade, porque as quantidades são muito pequenas e eles não têm acesso a um mercado que seja justo para eles. É muito fácil aproveitar do poder pequeno que eles têm. Então, eles começaram um modelo da fermentação e secar centralizado, comprando de pequenos produtores, primeiro no Belize, mas logo começaram com vários países na Latinoamérica, também na África, e eles enfocaram muito durante o seu trabalho, sigam enfocando sobre a mel. Eu trabalhei lá em 2012, eles tiveram uma equipe de 7 pessoas, e eu incluí essa pessoa que era para só pensar em impacto social. Eles sempre têm enfocado, dado recursos para esse tema. E o que eles têm logrado... Ai, desculpa. Ok. Eles têm experimentado com vários diferentes modelos de trabalhar com os seus produtores. Começaram com algo que se chamava Direct Trade, comércio direto entre os produtores e as companhias que fizeram chocolate, companhias responsáveis, e agora transformavam o seu modelo ao Transparent Trade, então comércio transparente, e eles publicam cada transação que fazem com os seus produtores pequenos e por quanto compram o cacau em diferentes países onde eles trabalham, e isso dá dados para negociar para cada produtor. Então, eles estão impactando não só os produtores com os quais estão trabalhando, senão o setor inteiro na escala global. Como estou de tempo? Ai, meu Deus, ok. Eu ia falar de mais um exemplo, mas vou ter que passar para por que é importante medir o impacto. A razão mais importante de todas é o imperativo moral. Estamos falando de pessoas de muita vulnerabilidade, de comunidades de vulnerabilidade. É muito importante, antes de começar a fazer alguma coisa, saber do que não vamos fazer pior do que é. Começar alguma coisa e deixar lá, às vezes, é mais detrimental que não começar. Então, é muito importante pensar como vão impactar as nossas atividades, as comunidades, e fazer recoleção de dados numa forma um pouquinho mais formalizada. Também é importante para poder melhorar. Se não sabemos o que não está funcionando, o que não está dando bem, não podemos melhorar. Também para captar recursos e fazer advocacia para a sua causa. É importante medir o impacto e poder comunicar sobre ele. É importante trabalhar com o coração, mas também com os dados ao seu lado. É importante para ter mais impacto e contribuir à aprendizagem a todos os níveis. Também para ajudar o país, o setor público, ajudar a vocês. Quando vocês têm os dados para falar sobre os seus desafios, é muito mais difícil não dar uma resposta a isso. Então, vou cortar aqui porque eu acho que já sobrepassei o tempo. Obrigada.